Porque quando eu tava começando a me envolver com esses debates... Deixa eu só esperar esse avião passar. Muito ruído. Tem aviões passando aqui, pessoas. A gente vai esperar um bocadinho. Oi, gente! Estou aqui com uma pessoa super especial que eu tô super feliz de ter aqui no canal, que é a Rosângela Talib, que é da equipe de coordenação do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Antes de falar contigo, eu acho bacana contar um pouquinho como que foi meu primeiro contato com católicas, como que eu conheci, assim, que foi logo no começo quando eu me descobri gay, que eu comecei a me aproximar desses debates sobre diversidade sexual e de gênero dentro da Igreja Católica. E os primeiros debates que eu encontrei foram debates que eram puxados pelo Católicas pelo Direito de Decidir, assim. Então, eu tenho uma relação muito carinhosa com o grupo, tô super feliz de fazer esse encontro aqui. E acho que a gente tem muita ideia boa pra trocar aí. Toda vez que eu falo sobre questões de sexualidade, principalmente, mas também questões de gênero aqui no Muro Pequeno, eu geralmente recebo mensagens de algumas meninas dizendo que são feministas e que são cristãs, e elas ficam um pouco angustiadas às vezes de pensar em fazer debates de gênero sendo católicas e ainda se afirmarem católicas. A pergunta que muita gente me faz é: Murilo, como você consegue continuar sendo católico sendo gay? E aí a questão que muitas delas têm é: como continuar sendo católica sendo feminista? Como é que é possível? Como é que é possível fazer todo esse debate que vocês fazem aqui e ainda tá nesse lugar? Bom, a Igreja Católica é extremamente patriarcal. Tanto é que existe uma interdição para as mulheres de qualquer posto de poder. Nós, mulheres, não chegamos nunca além de ser freiras. Nós não temos nem a possibilidade do sagrado, né? O sagrado é dado aos homens, né? O sacramento, ele só pode ser oferecido por uma mulher ao fiel se não houver um senhor, um homem, né? Um padre, né? Ou alguém representante do gênero masculino. Então, existe, claro, um interdito bastante grande e uma visão bastante machista ainda internamente dentro da Igreja Católica em relação às mulheres. E é exatamente a isso que a gente vem chamando a Igreja, divergindo desses posicionamentos e chamando a Igreja à discussão. E por isso nós nos afirmamos católicas. Nós nos afirmamos católicas pelo direito de decidir no sentido exatamente desse, de dizer, é possível sim você acreditar na religião, acreditar na visão do catolicismo enquanto uma religião de acolhimento e uma religião de conforto ao outro, né, que é o que nos move, sem esse posicionamento extremamente radical e patriarcal. Não é possível que a igreja não avance. Sim. E eu acho que é super importante que a gente consiga ter essas outras vozes dentro da igreja, porque eu fico pensando assim, se todo mundo que discorda simplesmente sai, simplesmente deixa, né, a igreja tende a se transformar num reduto ainda mais conservador, ainda mais violento, né, mais fechado do que ela tem sido. Eu acho que é super importante que a gente tenha essas vozes dissidentes, essas vozes diferentes, as vozes divergentes que estão conseguindo puxar uma discussão por dentro da igreja, para que a gente consiga avançar, né? Transformar ela numa instituição que as pessoas não precisem abrir mão da própria religiosidade, mas que elas também não passem por violência por resolverem escolher ser pessoas religiosas. Isso eu queria exemplificar. Eu tive num debate no Rio de Janeiro em que um rapaz da plateia, ao final, dizia: você não é católica, porque você não pensa pelos dogmas católicos, você não acredita no que a igreja prega, então você não é católica. E minha resposta foi: eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão e eu fui crismada. E nunca reneguei minha fé. Portanto, eu sou católica, sim. Você não tem o direito de retirar de mim a minha fé. Eu continuo sendo católica, apesar de divergir de alguns posicionamentos. O outro não pode e não tem o direito de lhe tirar o seu lugar dentro da igreja. Sim. E dentro do que você crê e da sua fé. E assim, nessa hora, quando as pessoas dizem: porque você não é católico, porque você não
concorda com a doutrina da igreja do começo ao final. Primeiro que ninguém concorda com a doutrina da igreja do começo ao final, nem a pessoa mais fundamentalista do fundamentalismo, ninguém dá conta, assim, E outra coisa, eu gosto muito de um documento do Concílio Vaticano II, que diz que a verdadeira catolicidade se expressa, inclusive, pela participação das pessoas leigas no debate que se faz dentro da igreja. E tá lá, se é pra falar dos documentos da igreja, se é pra falar da doutrina da igreja, então vamos falar da doutrina da igreja, né? Claro. A doutrina da igreja nos autoriza e nos incentiva a participar dessas discussões para que a gente consiga ajudar a igreja a caminhar melhor na caminhada da construção do reino de Deus, que acho que é o que a gente está tentando fazer aqui à nossa maneira, né? Se você pensar, por exemplo, na questão da sexualidade, ou do exercício da sexualidade, você for falar dos usos dos anticoncepcionais. A gente sabe que mais de 80% dos católicos usam algum método anticonceptivo, a despeito da hierarquia da igreja dizer não faça. E nenhum desses católicos se acha menos católico por causa disso. Claro. Outra questão, que eu acho que é uma questão bastante polêmica, que é a questão da interrupção da gravidez. A gente defende o direito das mulheres interromperem uma gravidez, utilizando inclusive o ensinamento da própria igreja, que diz que em situações morais extremamente difíceis que o fiel não sabe que posicionamento tomar e que a igreja não tem um único posicionamento, porque também bom que se ressalte que existem vários teólogos morais que defendem o direito da mulher interromper a gravidez. Então, num momento em que você, o fiel, se depara numa condição moral difícil, que você não sabe qual caminho seguir, é a sua consciência o seu guia. Sim. Né? É a sua consciência. Se isso é um pecado, se você cometeu um pecado grave, é no juízo final que você, se você é católico e acredita que você vai prestar contas a Deus, né? E não é aos seres humanos, não é a terra, não é os representantes da igreja, né? Tem sinos de igreja tocando aqui agora, eu tô achando isso tão simbólico, eu tô achando isso tão significativo. Deus se comunica com a gente de maneiras assim muito peculiares. Eu acho que emblemática disso que você coloca, de você defender simplesmente normas, né? Sem se preocupar com o outro. Sim, né? Sim. Não é esse o posicionamento e não é esse a construção que a gente entende do catolicismo. Sim. Né? A pessoa está em primeiro lugar, né? Não as normas, não as regras. Né? E uma mulher que nesse momento decide interromper o seu processo gestacional, porque ela acha que esse momento não é o momento dela ser mãe, tudo que ela não precisa é condenação. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de atendimento à saúde e ela precisa de acesso a métodos anticonceptivos e informação de como utilizá-lo. Não é criminalizar. Porque a gente sabe que a criminalização, seja ela legal, seja ela religiosa, não tem surtido efeito. Uma lei que não surte efeito, ela é inócua. E tem contribuído apenas para a estigmatização das mulheres, né? Porque mulheres que abortam geralmente estão numa condição de extrema vulnerabilidade, de extrema fragilidade pelo próprio ato de interromper uma gravidez. E aí se pinta o quadro da mulher como uma criminosa, como uma homicida. E se pinta uma imagem dessa discussão que é muito, muito rasa e muito mal informada, assim. Acho que precisa qualificar um pouco mais essa discussão e é super importante o trabalho que o Católicas faz dentro da igreja, assim. Acho que é bem bacana nesse sentido. Mas acho que nosso posicionamento é sempre visando as mulheres, né? Que as mulheres possam se libertar dessa visão de que realmente elas são pessoas de segunda classe, né? De que a gente não tem direitos e que a gente deve cumprir o que está aí estabelecido, né? Essa imagem da mulher, principalmente o que o catolicismo coloca, a imagem da Virgem Maria como símbolo maior, que deveria ser algo a ser alcançado, é uma visão bastante patriarcal, coisa que para nós humanos, nós mulheres que somos humanas, isso não é factível, não é possível.
possível que a gente continue tendo essa imagem de uma mulher que possa se submeter. Não há como você estabelecer um padrão de feminilidade, um padrão de mulher que todas nós devamos seguir. Ver como que a teologia ela é perigosa nesse sentido, porque se a gente pensa na situação de Maria aceitando ter uma gravidez sem marido na sociedade em que ela vivia, é um ato político bastante significativo. Quando a gente lê o Magnífica, né, o Cântico de Maria, ele é de uma consciência social e de uma consciência política que é uma coisa que nunca chama atenção quando falam de Maria. Se pinta sempre a imagem da mãe, da mulher obediente, da mulher submissa, da mulher que ficou a vida inteira de Jesus em silêncio, da mulher que sofreu as dores, e nunca se pinta, nunca se pensa uma outra possibilidade de uma imagem do feminino dentro do catolicismo, né? Isso é bem E que existem várias, né? Sim. E várias possibilidades. A humanidade, ela é diversa. Cada um de nós é um universo totalmente diferente. E essa beleza da humanidade. E que é isso que a gente deve valorizar nas pessoas. Cada um na sua diversidade e na beleza de ser o que é. Né? Sem nenhuma dúvida. Muito bom. Obrigado. Eu queria te pedir uma última coisa. Aqui no YouTube a gente dialoga com a galera super jovem e tal. E o Católicas tem um trabalho de anos, fazendo um trabalho super relevante. Aí eu queria que você olhasse ali pra câmera e dissesse o que você tem pra dizer, o que você gostaria de dizer, principalmente pras meninas mais jovens que estão na igreja e que estão começando a repensar essas questões e que estão vivendo a angústia de terem fé e de serem religiosas, mas repensarem essas coisas, indo na contramão do discurso mais conservador da igreja. O que você diz pra essa galera? Bom, eu acho importante que cada um, dentro da sua diversidade, dentro do que pensa e do que é como pessoa, possa se expressar, né? Independente dos valores que estão aí postos, quer dizer, que a gente possa realmente ver no outro, enxergar no outro as suas possibilidades de sujeito, de ser pessoa. E que a gente possa ajudar essa pessoa a caminhar, a evoluir dentro do que ela tem como proposta de ser. Não é possível que a gente não possa acolher, não é possível que a gente não possa acolher o outro que está do seu lado, que você não possa ofertar a ele simbolicamente um pão. Jesus, quando veio, ele também pensava diferente, né? Claro. Ele também propôs um monte de coisa nova, um monte de coisa diferente. A gente vai caminhando na estrada do Evangelho e do Reino de Deus, entendendo esse reino como um reino de justiça, de liberdade para todas as pessoas. Meu bem, muito bom, obrigada, de imagina. verdade. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site, das redes sociais do Católicas, para todo mundo conhecer, ter mais informação, procurar conhecer as coisas aí. E é isso, deixem aqui comentários dizendo o que vocês acharam dessa conversa, provocando discussão, espalhem esse vídeo pros amigos, porque precisa essa discussão aí circular entre um monte de gente. E é isso. Um beijo enorme pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau. Tchau.